Olá, boa tarde. Nesta semana, Donald Trump completa 100 dias à frente da Casa Branca, período considerado como um termômetro da capacidade administrativa de um governante. Uma pesquisa encomendada pelo The Wall Street Journal e pela rede de TV NBC mostra que a aprovação do novo presidente dos Estados Unidos é a menor entre os últimos 11 eleitos. Apenas 4 em cada 10 cidadãos são a favor das políticas de Trump. As medidas tomadas pelo presidente também repercutem em outros países, entre elas a construção de um muro na fronteira com o México, as ofensivas militares contra a Ásia e o Oriente Médio e o decreto que muda diretrizes voltadas para o combate ao aquecimento global e que pode fazer com que os Estados Unidos abandonem o histórico Acordo de Paris assinado em 2015. O decreto assinado prevê a revisão de quaisquer ações das agências federais que possam atrapalhar o desenvolvimento seguro e eficiente de recursos energéticos nos Estados Unidos. Além disso, revoga ações de governos passados relacionadas à energia e clima, como o bloqueio de exploração de carvão em terras sob jurisdição federal e as regras para diminuir emissões de metano. De acordo com Trump, o decreto é necessário porque a gestão Obama implementou regulamentações caras que prejudicaram os empregos e a produção de energia nos Estados Unidos. Com isso, o atual presidente americano coloca um fim ao que chamou de guerra contra o carvão. Segundo a Casa Branca, o plano de energia limpa poderia custar aos americanos até 39 bilhões de dólares por ano e aumentar em pelo menos 10% o preço da eletricidade em muitos estados. A medida foi interpretada como um claro sinal de que Trump pretende mesmo abandonar o Acordo do Clima assinado por mais de 190 países em 2015. A desregulamentação da indústria do carvão foi uma das promessas de campanha de Trump, bem como a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Segundo o acordo, o objetivo é trabalhar para que o aquecimento médio do planeta fique abaixo dos 2 graus Celsius. Países ricos vão investir 100 bilhões de dólares por ano em tecnologia e programas ambientais em nações pobres. A cada 5 anos, os resultados serão avaliados. A pergunta que fica agora é: será que com a possível saída dos Estados Unidos do acordo, ele ainda vai sobreviver? E para falar sobre as medidas tomadas pelo presidente americano Donald Trump, recebemos o climatologista Carlos Nobre e também o cientista político Gunther Hudzit, coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Professor Carlos, antes eu queria que o senhor explicasse qual que é a real importância desse Acordo de Paris e como que ele afeta, inclusive, a vida aqui dos brasileiros, levando em conta que os Estados Unidos são o país que mais polui no mundo, né? Atualmente, os Estados Unidos são o segundo país que mais polui, depois da China, historicamente, o país que mais poluiu, que mais emitiu esses gases que estão aquecendo o planeta, sem nenhuma sombra de dúvida. Nós estamos 1 grau mais quente do que 100 anos atrás, o clima está mudando, o gelo está desaparecendo, o nível do mar está subindo e já há efeitos muito palpáveis hoje, com 1 grau. E o Acordo de Paris foi um grande acordo que levou 23 anos para acontecer depois da Rio 98, da Rio 92, a famosa conferência no Rio. Ela previu o acordo climático, que nós devemos evitar as influências perigosas no clima das nossas ações. Mas levou 23 anos para finalmente o planeta acordar que é muito sério o risco das mudanças climáticas. E nós assinamos, todos os países, 195 países assinaram o Acordo de Paris. Os Estados Unidos, o segundo maior poluidor hoje, o maior poluidor histórico, se comprometeu a reduzir as suas emissões até 2025 entre 26% e 28%, assinado pelo presidente Obama. É muito importante que os Estados Unidos mantenham o seu compromisso, por várias razões. Primeiro, que é o segundo maior poluidor. E segundo, que é um líder das negociações, é um líder tecnológico, é uma potência econômica e ele sinaliza o que outros países também fazem e transferem tecnologia e vendem tecnologia. Então, politicamente, seria muito ruim para o planeta e para o Acordo de Paris se os Estados Unidos saíssem.
Bom, o professor já adiantou, então, algumas das consequências políticas caso os Estados Unidos realmente saiam do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. Quais seriam outras consequências diplomáticas para outros países e a real possibilidade dos Estados Unidos saírem desse acordo, se é que dá para prever com a imprevisibilidade do presidente Donald Trump? Primeiro, acho que ressaltar isso, imprevisibilidade, porque o presidente Trump já desdisse muitas coisas que diz que faria, já voltou atrás e espero que seja essa também uma das medidas que ele volte atrás, que é o que ele nem implemente. Segundo, a gente tem que entender que o Acordo de Paris faz parte de um conjunto de regras maior que procura estabelecer certos padrões de relacionamento e de convivência entre os países e das interações entre as sociedades. Por isso que a gente chama de uma ordem internacional global que teve nos Estados Unidos o seu principal patrocinador depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o FMI, Banco Mundial, a própria ONU, Conselho de Segurança, todos os órgãos da ONU foram uma obra coletiva, mas capitaneada pelos Estados Unidos. Então, se você tem hoje os Estados Unidos, esse principal negociador, o ator mais influente do mundo, questionando as próprias regras que ele criou, por que outros vão seguir? E aí que tem um ponto interessante que talvez faça o governo Trump voltar atrás. A China está começando a se despontar também como um grande investidor em desenvolver tecnologias verdes, energias renováveis, que vai gerar toda uma nova gama de mercados para energias renováveis que está ganhando força. Hoje a população chinesa pressiona o governo chinês a diminuir a poluição, porque é quase irrespirável em algumas cidades, em alguns momentos na China. A gente brinca aqui em São Paulo que São Paulo é a cidade que a gente vê a poluição, em algumas cidades chinesas você consegue tocar a poluição. Então, se realmente o presidente Trump voltar atrás, a China pode começar a tomar liderança, o lugar dos Estados Unidos, como um líder, por exemplo, na área verde, e ter uma influência maior sobre vários outros países e não mais os Estados Unidos. Que é justamente o que o Trump não queria, né? E desde o início da campanha, ele falou que queria priorizar e sempre pensar nas vantagens para os cidadãos dos Estados Unidos. Mas no artigo até que o senhor escreveu, professor Carlos, o senhor diz que a maior comunidade científica que contribui com os avanços para o combate à emissão de gases do efeito estufa é a comunidade dos Estados Unidos e muitas empresas também deram sinais de que são a favor dessas medidas para combater a emissão desses gases poluentes. Então, existe aí, ele está se contrapondo não só a uma tendência mundial, mas até a políticas pregadas dentro do próprio país? Exatamente. A posição do presidente Trump, ela é impossível de ser mantida a médio prazo. O próprio setor de petróleo gás escreveu ao presidente Trump e disse: não saia do Acordo de Paris. As principais companhias do mundo, até companhias de carvão. E 1 a cada 50 novos empregos nos Estados Unidos é na área de energias renováveis, vento e solar. Quer dizer, é uma dinâmica que já ultrapassou a possibilidade de um presidente interferir e mudar completamente. Qual é a preocupação? A preocupação é que essa meta que os Estados Unidos se propôs, 26% a 28% de redução das suas emissões de gases em relação a 2005 até 2025, que é muito importante, ela exige uma série de medidas, de políticas do governo, incentivos a tecnologias verdes, ao desenvolvimento de tecnologias verdes, que agora está um pouco nessa névoa, vai acontecer, não vai acontecer. Então, existe um risco, e a discussão que hoje ela existe no seio do governo americano, é mais favorável aos Estados Unidos se manter, o secretário Tillerson, secretário de Estado e o secretário de Energia, declararam que os Estados Unidos não devem sair. O presidente da agência ambiental é totalmente contra, quer que os Estados Unidos saiam, mas acho que ele vai perder a discussão. Mas eles estão começando a falar, não, mas não vamos honrar os 26% a 28% de redução. Vamos diminuir. Isso seria muito ruim também, um retrocesso que o mundo não perdoaria. Só queria chamar a atenção para duas coisas, complementando até que o professor Carlos Nobre colocou. Primeiro, o secretário Tillerson era presidente, CEO de uma grande empresa petrolífera.
Portanto, se realmente há esse movimento das empresas norte-americanas petrolíferas em tentar manter os Estados Unidos no acordo, ele vai pressionar muito fortemente. E o cargo de secretário de Estado nos Estados Unidos tem um peso muito grande. Outra coisa que eu acho que é importante a gente também ter em mente, que, diferentemente do Brasil, que o governo federal tem um poder excessivo sobre os estados, nos Estados Unidos, os governos estaduais também têm muito poder. A maior parte da legislação nos Estados Unidos é legislação estadual. Com certeza, os incentivos federais são importantes, mas vários governadores, inclusive republicanos, que hoje a maior parte dos governadores dos Estados Unidos são do Partido Republicano, o mesmo do presidente Trump, já reafirmaram seus compromissos estaduais pelo meio ambiente. Há uma consciência muito grande na população americana para a preservação do meio ambiente. Então, tem uma dicotomia. Enquanto tem muitos que não acreditam no aquecimento global, por outro lado, existe uma parte dessa sociedade que também acredita e que se mobiliza. Então, como o professor Carlos estava falando, além dessa consciência, professor Gunter, existe também um mercado a ser explorado, logo a justificativa econômica do Trump para revogar e, de repente, sair do Acordo de Paris, ela não se aplica de jeito nenhum. Não, se aplica de jeito nenhum, é completamente falsa. É um pouco dessas afirmações que ele faz para aquele eleitorado que o elegeu. É o americano com nível de ensino médio, que sofreu muito com a recessão, do meio dos Estados Unidos, o estereótipo é aquele homem branco, com alguns problemas até existenciais. É uma população americana que tem muito problema existencial. Sofreu muito com a recessão, não se educou, perdeu um pouco o contato com o mundo do século XXI. E esse foi o discurso muito bem sucedido dele, político, para esse eleitorado. E esse eleitorado é um pouco cético, não quer grandes mudanças. Agora, economicamente falando, a indústria do carvão ela é totalmente automatizada. Se aumentar a produção de carvão, não vai gerar muito emprego. Já energias renováveis geram muito emprego. Hoje, nos Estados Unidos, o consumidor de energia, ele escolhe, eu só quero energia renovável. Ele paga o mesmo preço. Equilibrou tudo. Equilibrou. Não há mais nenhuma razão econômica para não se investir ou para não se comprar energia renovável. Então, eu acho que não tem mais justificativa para revigorar uma indústria que, de fato, a sociedade global, até mesmo a sociedade americana, começa cada vez mais não investir. A China, para te dar um exemplo, ela decidiu não criar 100 novas usinas termoelétricas a carvão. O ano passado, 2016, ela acabou com o plano de criar, algumas já estavam em construção, foi interrompido, a China está muito séria com relação aos compromissos com o Acordo de Paris. Agora eu queria propor um retrospecto aí, né? Porque em 2001 os Estados Unidos viveram uma situação que até pode ser comparada, né? Que foi a recusa do presidente Bush em assinar o protocolo de Kyoto, outro acordo internacional importantíssimo. Dá para estabelecer uma comparação entre esses dois casos? O protocolo de Kyoto em 2001 e a possibilidade dos Estados Unidos saírem desse Acordo de Paris e voltando atrás, né? Já que o Acordo de Paris quebraria aí essa continuidade das recusas dos Estados Unidos? Começando a resposta, o Gunter certamente tem elementos melhores do que eu até para fazer essa análise. Os Estados Unidos perdeu muito prestígio. O secretário de Estado, Colin Powell, falou uma das coisas trouxe mais desprestígio para a política externa dos Estados Unidos foi não ter assinado o protocolo de Kyoto, que teria dificuldade de aprovação no Congresso, mas o governo poderia ter assinado. E era uma coisa muito pequenininha. Kyoto era uma coisa mínima, 1%. O Acordo de Paris é 99%. Então, o desprestígio que os Estados Unidos terá perante todo o resto do mundo, inclusive perante a sua população, 66% das pessoas apoiam, inclusive os eleitores do Trump, apoiam os Estados Unidos no Acordo de Paris, vai ser gigantesco. Então, me parece que essa dimensão, o secretário Tillerson, ele percebe com clareza sendo secretário de Estado. Em 2000, eu estava morando lá nos Estados Unidos, eu lembro vários comerciais que apareciam, daqueles contrários ao Acordo de Kyoto, que aparecia um mapa global e que não apareciam justamente China, Índia, Brasil.
que tratado é esse que beneficia esses países que não têm que fazer nada e que nós vamos ter que arcar com todas essas consequências. Então, foi uma campanha muito forte de vários setores envolvidos nos Estados Unidos por a não aprovação de Kyoto. Até a própria assinatura do tratado pelo governo anterior, no governo do Bill Clinton, foi em grande parte uma manobra política para tentar alavancar a candidatura do vice-presidente Al Gore, que concorreu com o W. Bush e acabou perdendo para o W. Bush, que era muito ligado ao setor, né, do meio ambiente. O Al Gore esteve lá e assinou o tratado. Então, ele não foi ratificado, o governo Bush acabou não bancando isso no Senado, mas é uma situação completamente diferente hoje. Tá? Até porque, como a gente veio falando aqui, a China está envolvida. A China também está tendo que se comprometer muito. Índia está envolvida. Brasil também. Então, não existe mais essa justificativa interna de que os outros não vão ter que arcar com as consequências. Portanto, perde força. E os movimentos ambientalistas nos Estados Unidos ganharam muita importância nas últimas 2 décadas na sociedade americana. E, digamos assim, burocraticamente, seria difícil também a saída dos Estados Unidos desse Acordo de Paris. Ele é mais bem amarrado? O senhor estava explicando para a gente nos bastidores, né, professor? Ele é muito melhor amarrado, até pela experiência passada com o protocolo de Kyoto e com outros acordos internacionais. Ele foi muito bem amarrado. Um país, porque os compromissos do Acordo de Paris, eles são voluntários. O Acordo de Kyoto estabeleceu que as emissões dos países desenvolvidos deviam ser reduzidas em 5,3% e todos tinham que fazer. Então, foi um mandato legalmente vinculante que os obrigou. O Acordo de Paris, não. Os países chegaram em Paris, em dezembro de 2015, e eles submeteram. Eu vou reduzir, Estados Unidos, 26% a 28%. Brasil, muito mais que os Estados Unidos, 43%. 38% até 2025, 43% até 2030. Nós somos mais ambiciosos. Então, é voluntário. Então, o acordo foi muito bem amarrado, é voluntário, então você não pode abandonar. E leva-se 3 anos para poder sair do acordo e mais 1 ano de espera. Então, é o mandato do presidente Trump e não há saídas fáceis. Os Estados Unidos não podem amanhã escrever uma carta e falar estamos fora do Acordo de Paris. Muito bem, daqui a pouquinho então a gente continua a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo. Continue participando do JC Debate, veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre medidas tomadas pelo presidente Donald Trump. Com a gente, o climatologista Carlos Nobre e o cientista político Gunther Hudzit. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Uma eventual guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte pode mudar a geopolítica da Ásia e prejudicar muito a economia global. A Península da Coreia nunca esteve tão armada como agora. O exército norte-coreano disparou mísseis de médio alcance para mostrar que tem armas capazes de atingir a vizinha Coreia do Sul. Mas Seul também mandou sua mensagem. Nesta terça, um submarino nuclear dos Estados Unidos aportou na capital sul-coreana. Um lembrete de que qualquer ataque não ficará sem resposta. Um porta-aviões americano já faz exercícios conjuntos com o Japão e a Coreia do Sul na região. Pela televisão, o regime de Pyongyang tenta dar o tom de um eventual conflito armado. Agora que os Estados Unidos sacaram sua espada para nos matar, nós também sacaremos a nossa. Nossas forças nucleares estão de prontidão, diz o apresentador. Os governos dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão tentam contornar diplomaticamente o aumento da tensão na Ásia. Apostam que a China pode convencer Kim Jong-un a recuar dos testes nucleares. Pequim já avisou que não aceitará nenhuma reação americana que não passe pela Organização das Nações Unidas.
A China é a mais antiga aliada da Coreia do Norte e muitas vezes usa as bravatas de Kim Jong-un para negociar vantagens no Conselho de Segurança da ONU. O momento é particularmente estratégico porque tanto Pequim quanto Pyongyang estão testando os limites do novo presidente americano, Donald Trump. Uma guerra na Ásia envolveria as 3 maiores economias mundiais: Estados Unidos, China e Japão. Para esse jornalista especializado em estratégia e armamentos militares, um conflito na região poderia mudar o desenho geopolítico da Ásia. A China acaba até ganhando, porque ela se livra de alguma maneira daquele problema que hoje, em que está se transformando hoje a Coreia do Norte. Bom, muito se fala aí numa possível terceira guerra mundial. A gente vive a iminência de uma guerra assim? É para temer ou não é para tanto? Terceira Guerra Mundial, não. Não existem 2 blocos que se oponham, como foi a primeira e como foi a segunda. Tá? Agora, um conflito na Península Coreana, a possibilidade está, a probabilidade está aumentando. A gente não pode esquecer que oficialmente Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda estão em guerra. Uma guerra que começou em 1950, quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, tentando unificar, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a península. A Coreia do Norte apoiada pela então União Soviética e China, e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos. Em 53 foi assinado um cessar-fogo, mas oficialmente os 2 países ainda estão em guerra. Então a tensão é permanente. Só que nos últimos anos vem crescendo justamente por uma série de medidas que o presidente, o líder, o ditador Kim Jong-un vem tomando. Ele é o neto do fundador da Coreia do Norte. Então você ainda tem uma dinastia comunista no poder. E que, como ele ficou tecnologicamente atrasado, partiu para a bomba atômica como um único instrumento para evitar ser derrotado militarmente. E vem desenvolvendo essa tecnologia. O povo está morrendo de fome, de miséria absoluta, mas ele concentra tudo isso de recursos que o país tem para desenvolver isso. Para quê? Para justamente pressionar os Estados Unidos a uma mesa de negociação para ter vantagem e a garantia de que ele não vai ser deposto do poder. E isso pode acontecer? O Donald Trump está sinalizando alguma coisa nesse sentido ou não? Pode. A ação na Síria, aquela explosão da grande bomba no Afeganistão, não foi nada à toa. Primeiro, a ação na Síria foi no fim de semana que o Trump estava se reunindo com o presidente chinês Xi Jinping na Flórida. E a conversa foi muito séria ali, pelos relatos foi muito séria. Foi o que o Trump colocou: você me ajuda a resolver o problema coreano que você vai ter um grande acordo comercial. Por quê? Na campanha, o Trump acusou a China de manipular a moeda para roubar empregos dos Estados Unidos. E agora que a China já vem pressionando a Coreia do Norte, ele já mudou de posição, dizendo que a China não manipula a moeda. Então ele envolveu, nessa jogada ele fez muito bem, ele envolveu o principal parceiro norte-coreano, o único que pode fazer a Coreia do Norte voltar atrás. A Coreia do Norte hoje já tem míssil com uma ogiva nuclear que pode atingir toda a Coreia do Sul e as ilhas japonesas. O que ele está buscando? Um míssil de longo alcance que possa atingir as cidades na América do Norte, para justamente pressionar os Estados Unidos. Ele ainda não chegou. O problema para o presidente Trump é o seguinte: os outros presidentes sempre vinham com a avaliação da inteligência americana, mais 4, 5 anos, mais 4, 5 anos. Provavelmente, no mandato do Trump, a Coreia do Norte vai ter essa tecnologia, míssil e bomba para atingir a América do Norte. Para os militares americanos, isso é inaceitável e, portanto, eles estão se preparando, sim, para atacar. Aquele submarino que apareceu aí na reportagem, ele carrega aqueles famosos mísseis Tomahawks que atingiram a Síria e que voam muito baixo e atingem com precisão vários alvos. Isso foi uma sinalização de que nós temos muito equipamento aqui, ou seja, está subindo a ameaça. E hoje, o presidente Trump convocou 100 senadores para uma reunião na Casa Branca para explicar a situação da Península Coreana. Isso é mais uma sinalização, porque para poder atacar a Coreia do Norte e ter o apoio político, o Senado precisaria aprovar uma ação militar. Então, ele está já adiantando esse processo. Bom, então, levando em conta essas ofensivas militares, essa possibilidade dos Estados Unidos saírem do Acordo de Paris, na sua opinião, professor, qual que é o recado que o Donald Trump está querendo mandar para o mundo? Ele está
mandando um recado muito perigoso, que é um mundo pulverizado, um mundo onde o nacionalismo se torna uma bandeira política, ideológica, filosófica, quase que uma religião. Quer dizer, nós temos que ir para o outro lado, nós temos que ter um mundo plural. Eu mesmo penso que se não fosse a Coreia do Norte e a Coreia do Sul um palco dessa briga ideológica que o Gunther colocou aqui muito bem, eu acho que os dois países já teria virado um país só. É o mesmo povo, a mesma cultura, a mesma língua, mesmos valores, até mesmo as famílias. Eu acho que são essas grandes potências que impedem, como eram as grandes potências que impediam a Alemanha de se reunificar. Então, eu acho que o Trump está dando uma sinalização horrível para o mundo, quer dizer, um mundo de que eu sou melhor do que você. Eu sou americano, eu sou melhor, eu tenho mais direitos quase de nascença, porque eu nasci nessa grande potência. O mundo não vai ser mais seguro e vai ser um mundo muito mais infeliz se o Trump tiver sucesso nessa empreitada. O professor Gunther concordou com a opinião do professor Carlos. Sua breve opinião a respeito do que o Trump está querendo passar para o mundo. É bem nessa linha. O nacionalismo extremado do presidente Trump está fazendo com que outros governos também tenham posições nacionalistas e, portanto, o entrechoque de nacionalismo pode levar, sim, a futuras guerras. Professor Gunther, professor Carlos, muito obrigada pela presença dos dois. Até uma próxima oportunidade. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã ao 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.